Então nesse vídeo eu vou explicar de fato o que aconteceu com as debêntures da rodovia Tietê. Eu vou te dizer quais são os cuidados que você deve tomar na hora de fazer um investimento de renda fixa. Fala, eu sou Guilherme do Asta Fortuna e recentemente eu fiz um vídeo sobre o problema que estava acontecendo na rentabilidade de fundos referenciados DI de crédito privado com alta liquidez, mostrando que a rentabilidade deles tinha caído e revelando aí alguns aspectos de risco da renda fixa que poucas pessoas consideram, mas recentemente, nos últimos dias, surgiu um outro problema aí no mundo da renda fixa, ainda mais sério do que esse dos fundos referenciados DI, né, que foi o calote das debêntures da rodovias do Tietê, que estima-se que pode atingir mais de 15 mil investidores no valor total de mais de R$1 bilhão. O senso comum tende a ter a ilusão de que renda fixa é uma coisa muito conservadora e muito segura e etc. Mas os últimos eventos que têm acontecido mostram que renda fixa não é tão fixa assim. E seu aparente conservadorismo esconde riscos que muitas vezes são negligenciados. Então nesse vídeo eu vou explicar de fato o que aconteceu com as debêntures da rodovia Tietê. Eu vou te dizer quais são os cuidados que você deve tomar na hora de fazer um investimento de renda fixa. Então se você gostou dessa ideia, dá o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vamos lá. Bom, em primeiro lugar é preciso voltar ao básico do que é de fato um título de renda fixa, uma aplicação, um investimento de renda fixa, né? E renda fixa é nada mais do que um título de dívida. Se você faz um investimento de renda fixa, isso significa que você está emprestando dinheiro para alguém. Qual que é o maior medo quando você empresta dinheiro para alguém? É o medo dessa pessoa não te pagar. Então esse é na real o principal risco de uma aplicação de renda fixa, é o risco daquela empresa, no caso, ou do banco, dependendo do título, não te pagar. Agora o engraçado é que quando as pessoas vão fazer uma aplicação de renda fixa, elas muitas vezes negligenciam esse risco, elas esquecem que existe esse risco da pessoa não pagar, talvez porque nem saiba que um título de renda fixa é também um título de dívida. É a mesma coisa que um título de dívida, né? Então, no caso, o que é uma debênture? Debênture é a mesma coisa que corporate bonds, como são chamados lá fora, né? Então, são títulos emitidos por empresas não financeiras. Então, quando um banco, por exemplo, emite um título para captar dinheiro, esse título pode ter vários nomes, como por exemplo CDB, LCI, LCA, tá? Mas quando uma empresa não financeira, ela não pode emitir um CDB, uma LCI, uma LCA, mas ela pode emitir as debêntures. Então ela vende esses títulos no mercado, capta esse dinheiro e promete pagar esse dinheiro de volta com determinados juros lá de acordo com cada caso. Então o que aconteceu com as debêntures da rodovias do Tietê foi basicamente um calote. E alguns dias atrás, clientes da XP Investimentos receberam um e-mail dizendo que esses títulos iam ser marcados nas suas carteiras ao valor de zero, tá? Então o que significa isso? Até então a corretora vinha atualizando, né, vinha mostrando, né, se você entrasse lá, se você tem por acaso essas debêntures e entrasse na sua conta, você ia ver lá o valor que você pagou corrigido pelo IPCA aí, desde quando você fez o investimento, né? Então é dessa forma que a XP vinha marcando os títulos na carteira dos clientes para o cliente saber quanto que ele tinha naquele investimento. Agora, dada a recuperação judicial, a XP resolveu que era mais prudente marcar o valor de zero. Então o cara viu lá um determinado valor, ele tinha lá, né, um determinado valor nessa aplicação e agora ele vê o valor de zero. Então imagina a preocupação dessas pessoas. Mas nesse caso a XP fez isso para refletir o atual cenário dessa aplicação. Não quer dizer que eles vão perder tudo aquilo que estava aplicado, né? Os clientes vão perder isso, não quer dizer isso, porque vai depender agora do resultado da recuperação judicial. O fato é que já há alguns anos a rodovias do Tietê vem apresentando dificuldades e há 3 meses atrás, aproximadamente, eles pediram a redução do prêmio que é pago no título sobre IPCA de 8% para 0,5%. Então, ao invés do cara pagar IPCA mais 8%, como já estava acordado, eles pediram para reduzir para IPCA mais 0,5%. Você vê a diferença. E no dia 8 de novembro, agora, no começo do mês, alguns debenturistas, alguns proprietários, alguns donos dessas debêntures, pediram o resgate antecipado delas e, obviamente, a empresa não honrou com esse resgate e entrou no dia 11
com um pedido de recuperação judicial. É importante falar também que debêntures não têm proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, mas como eu já expliquei em outros vídeos, o FGC só protege ativos bancários, tá? Mas como debêntures, como eu já expliquei, não são ativos bancários, não tem essa proteção. Mas as debêntures costumam oferecer outros tipos de garantia. Então, por exemplo, pode ser que tenha uma empresa que lance debêntures dando seus imóveis como garantia. Vamos supor que ela tem imóveis. No caso da Rodovias do Tietê, as garantias eram os recebíveis futuros, né, das receitas de pedágio ou a participação nas sociedades de propósitos específicos. Então, na prática, não é tão simples assim de se executar essas garantias. Os recebíveis futuros de pedágios é incerto, né? Você não tem como prever qual vai ser a receita futura com os pedágios. E no final das contas, em última instância, na real, os investidores eles teriam a participação, eles teriam a concessão na mão deles, sem condição de fazer a gestão bem feita dessa concessão. E o outro risco aí nesse cenário é a perda da concessão justamente por conta do pedido de recuperação judicial pela empresa, né? Então, esse é o cenário aí nebuloso que se encontram os investidores, aí, esses mais de 15 mil investidores, que tem muita pessoa física, tem também alguns fundos, algumas instituições que também têm esses títulos, né? Então são muitos investidores mesmo que estão sendo afetados por isso, e esse é mais um exemplo de que realmente a gente tem que ter mais cuidado com aplicações de renda fixa. O que aconteceu nos últimos anos, principalmente na época lá que os juros estavam mais altos, né, em torno de 10% e tal, mas enfim, nos últimos aproximadamente 5 anos ou um pouco mais, é que houve um boom de investimentos e captação para títulos de renda fixa, para debêntures principalmente, ou para títulos como LCI, LCA também. E no caso das debêntures, teve muito fomento de debêntures incentivadas, etc., que são aquelas debêntures que têm isenção de imposto de renda, né? Então, e essa RDTV11, que é a Rodovia Tietê, também entra nesse caso, né? Então, muita gente, né, colocou dinheiro nessas debêntures sem tomar muito cuidado com as questões básicas do tipo, cara, eu estou emprestando dinheiro para alguém, será que essa pessoa tem grana para me pagar? E eu lembro muito bem que nessa época, inclusive quando estavam sendo lançadas as debêntures, quando tinha oferta pública das debêntures da Rodovias do Tietê, que as pessoas levavam em consideração o fato de ser uma concessão como algo muito seguro. Do tipo, é uma concessão pública, então é uma empresa que tem uma concessão de uma rodovia, então isso é uma coisa muito segura. E, cara, para mim, qualquer coisa que tenha relação com o governo já não tem nenhuma segurança. Pelo jeito, não foi o caso aqui, o problema não veio aqui da relação da empresa com o governo, mas você vê, por exemplo, o caso do que está acontecendo no Rio de Janeiro com a Lanza, que é a empresa que tem a concessão da linha amarela, né? Então, se você é do Rio de Janeiro, você sabe o que está acontecendo. Se você não é, talvez você tenha visto aí que o prefeito Crivella, ele está numa briga com a empresa para tirar a concessão da linha amarela à força, rompendo com o contrato, né? Então você vê que tudo que tem relação com o governo, cara, fique com o pé atrás, porque eles podem mudar as regras do dia para a noite. Mas isso é só um parênteses, porque não é bem o caso aqui da Rodovia do Tietê, mas é só porque algumas pessoas estavam justificando esse investimento com esse argumento, entende? Então o cara vê lá aquela rentabilidade maravilhosa, IPCA mais 8% isento de imposto de renda, e ele quer fazer aquele investimento de qualquer jeito, e ele arranja artifícios e justificativas que não são tão boas assim para fazer esse investimento. Então tome muito cuidado com isso. Então, quais são alguns alertas aqui ou algumas dicas que eu quero te dar para que você tome cuidado aí na hora de você investir numa aplicação de renda fixa? O primeiro é que, nesse caso, o risco de mercado, ou seja, o risco da volatilidade dos retornos de um investimento, a oscilação dos preços do ativo, dos retornos do investimento, ele é somente um dos riscos e muitas vezes nem é o mais importante, como é o caso das aplicações de renda fixa. Então as pessoas elas olham para o gráfico de estimativa de retorno de uma aplicação de renda fixa constante e acreditam que aquilo é muito conservador e esquecem de olhar para outras
características ainda mais importantes, que é o risco de crédito, por exemplo. A capacidade daquela pessoa de pagar esse dinheiro de volta, ou de pagar os juros que ela prometeu. E isso entra, inclusive, naquela história do Peru de Natal, do Thanksgiving Turkey, né, que é a história que tem no livro Antifrágil, do Nassim Taleb, que eu já contei algumas vezes aqui no canal, eu não vou repetir aqui, mas basicamente tudo que tem baixa volatilidade esconde determinadas fragilidades. O outro alerta aqui é o seguinte: quanto mais longo for um título de renda fixa, mais arriscado ele é. Tá? Porque hoje a empresa que você está emprestando dinheiro pode estar muito bem, obrigado, mas pode ser que daqui a 5 anos a situação mude. Você vai fazer uma aplicação de 5, 10 anos no título de renda fixa, pode ser que a situação do seu devedor mude, tá? E ele não consiga honrar com aquilo que foi acordado. Então, quanto mais longa for uma aplicação de renda fixa, mais arriscada ela é. E eu diria, inclusive, que para horizontes de longo prazo é mais arriscado você investir em renda fixa do que investir em outros ativos voláteis, como ações, fundos imobiliários, ouro, enfim, Bitcoin, qualquer outro tipo de ativo que seja volátil, tá? Porque esses ativos não representam uma dívida, mas sim uma participação no negócio ou a posse de um produto, de um bem. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. E a terceira dica é: o principal risco de uma aplicação de renda fixa não é a sua volatilidade, como eu já falei, mas sim o risco de crédito, ou seja, a capacidade dessa empresa te pagar o dinheiro de volta. Então é preciso que você faça essa análise, você entender se, cara, será que essa é uma boa empresa? Eles estão tomando crédito para fazer o que com esse dinheiro? Quais são as garantias dessa debênture? Aqui no caso, tem garantias reais, a garantia é uma coisa que não é muito certa, como os receitas futuras de pedágios e coisas do tipo. Então, quais são as garantias desse investimento, dessa dívida que essa empresa está emitindo? Então é importantíssimo você fazer essa análise e não olhar para o desvio padrão dos retornos, para a volatilidade dos retornos, para avaliar o risco desse investimento. Então eu quero aproveitar também para saber a sua opinião, que está assistindo esse vídeo. Escreve nos comentários o seguinte: qual que você acha que é a aplicação mais arriscada? Aplicação de renda fixa ou aplicação em ações, tá? Me responde isso. O que você acha que é mais arriscado? Renda fixa ou ações? Coloca aqui no comentário para mim, porque dependendo das respostas eu faço mais um vídeo aí sobre isso, com mais explicações detalhadas. Beleza? Então é isso. Tome muito cuidado com os investimentos que você faz. Não invista naquilo que você não conhece. Não invista, não empreste dinheiro para uma empresa que você não conhece, tá? E se você gostou desse vídeo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas, pode servir como alerta para outras pessoas, então, cara, curte, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal. Quando você curte e se inscreve, o YouTube entende que você tem interesse nesse assunto e entrega esse conteúdo não só para você, mas também para outras pessoas parecidas com você que também têm o mesmo tipo de interesse. Então é muito importante você fazer isso, tá? E é isso. Se você não for inscrito, se inscreve no meu canal e assiste esses outros vídeos aqui que eu tô te recomendando. Fechado? Então até o próximo vídeo. Valeu!